Para nossa reflexão nessa tarde, início de noite, está em Lucas capítulo 2, versos de 1 a 20. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 20. Nós estamos refletindo sobre Jesus. E final de ano, a gente vai vendo que é festa, alegria, comida, presente. E a gente vai vendo nesse período que para muita gente é o melhor período do ano, principalmente para as crianças. Porque vai receber um presente, fica naquela curiosidade, naquela expectativa. Há uma expectativa de alegria, um tempo de festa. Mas não é assim para todo mundo. Para alguns que perderam entes queridos, é a saudade. Para outros que não têm família, ele está sozinho. E ele vai vendo os outros celebrarem, e ele olha para si próprio e fala: puxa vida, quando que eu vou ter o privilégio de celebrar junto? Um bom exemplo disso são os imigrantes venezuelanos que andam na nossa cidade. Então, para alguns, muita festa, para outros, é um momento de tristeza. E quando a gente vai olhando aqui, Natal vai muito mais além, irmãos, do que uma árvore de Natal, festa, comida, porque o maior presente é o nascimento de Jesus. E nessa noite, se a gente olhar um pouquinho nessa caminhada, são mais de 2000 anos que a gente celebra o nascimento de Jesus. E a gente vai olhando para uma cidade pequena, sem significado nenhum, mas que marcou e entrou para a história da humanidade, a cidade de Belém. Toda pessoa que recebe Jesus tem presente. Repete comigo: toda pessoa que recebe Jesus tem presente. E eu vou tirar 4 lições desse texto de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 20, mas eu vou começar, até porque já ouvimos aqui na leitura, do verso 1 ao verso 7. E é interessante, o versículo 10 me ensina a primeira coisa, o seguinte, que Jesus é um presente de paz. Versículo 10 diz: o anjo lhes disse: não temas, porque vos trago notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Imagina, meus amados irmãos, um momento difícil, complicado para a grande maioria das pessoas. De certa forma, em vários lugares do mundo isso também tem acontecido. E até em algumas regiões do Brasil também tem sido difícil. E de repente, no meio do nada, vem o anjo e diz assim: não temas, porque vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Ele já começa dizendo: não temas. Por quê? Porque eu e você não fomos criados com medo. Eu e você fomos criados sem medo. Só que nós, infelizmente, aprendemos a ter medo. Quando a gente decide algo errado e vem uma consequência, a gente, puxa vida, o arrependimento. Eu não devia ter feito, perdi, não tem como voltar atrás. Então, o medo faz parte da experiência do ser humano. E a gente vai aprendendo a superar o medo quando a gente aprende a obedecer. Quando a gente aprende a obedecer valores, princípios. Exemplo, se você passar no sinal vermelho, o risco é grande de um acidente. Pode não acontecer nada, pode. Mas dificilmente, se você viver passando o sinal vermelho, dificilmente você vai ser feliz todas as vezes. Porque você ultrapassou um limite. Há princípios na vida, para mim e para você. E quando a gente quebra, a consequência vem sobre nós. E o anjo estava dizendo: olha, não temas. Do que você tem medo? Queridos, o medo paralisia uma pessoa num determinado momento, determinado circunstância, experiência. Por quê? Quando você vive algo que foi traumatizante, aquilo ali vai paralisando. Conheci uma pessoa que o maior pavor dela era tirar a carteira de motorista. Fui encorajando, fui motivando, ela
aprendeu, tirou a carteira, comprou um carro e nunca mais dirigiu. Nunca mais. O medo de bater, o medo de não dar conta, paralisou. Há pessoas que ficam paralisadas diante do medo. Isso aconteceu quando Jesus estava andando sobre as águas, indo até Jesus, até os discípulos, e Pedro falou: olha, é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. E ele, duvidando, disse: se é o Senhor, faz com que eu vá até você. Imagina, descendo do barco, irmãos, andando sobre as águas. O texto diz que o vento era forte antes de Pedro descer as águas. O vento continuou forte, só que ele tirou os olhos de Jesus e começou a perceber o vento. Ele foi afundando, ele teve medo, e ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus estendeu a mão e o tirou. Mesmo na vida cristã, mesmo caminhando, buscando sempre ter direção, o medo sempre vai querer bater a porta na minha e na sua vida. Olha só, se você observar em Lucas 1:13, diz assim um anjo falando para Zacarias: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque tua petição, a tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho e lhe chamarás de João. É interessante, Lucas, um capítulo antes, o mesmo anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala: olha, a tua oração foi ouvida. Naquela época, principalmente em Israel, quando uma mulher não gerava filhos depois de casado, era vergonhoso. Como é que eu vou propagar, continuar a minha geração, a minha família, o meu sobrenome? Ela não tinha. Zacarias então teve uma visão com o anjo e disse: olha, de tanto você orar, de tanto você pedir, a sua oração foi atendida, sua esposa dará à luz. Mas a primeira palavra foi: Zacarias, não temas. Logo em seguida, capítulo 1:13, agora capítulo 1, verso 30, o anjo disse a Maria, mãe de Jesus: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Imagine uma adolescente de 13, 14 anos, sem ter tido relações sexuais, estaria grávida. Imagine a cabeça de uma adolescente. Imagine a experiência, ela de fato vendo a sua barriga crescer e fala assim: meu Deus, como isso é possível? Eu fico imaginando, quando a Luana e o Elias estavam para ter o Theo, estava grávida, eu fico imaginando o bate-papo dela com 6, 7 meses, era o quê? Talvez um enjoo, talvez o que já comprou, o que já ganhou, o que precisa para o Theo nascer, e às vezes aquele medo, é o primeiro filho, aquele medo na hora do parto, enfim, aquela circunstância que envolve. Agora imagine um adolescente, 13, 14 anos, o texto diz que Maria achou graça aos olhos do Senhor, e por isso ela teve essa alegria. O anjo lhe disse: não tenha medo, não temas. Queridos, quando a gente crê em Deus, o medo bate em retirada. A gente sabe que Deus vai fazer. Talvez o medo seja: ah, meu Deus, e se eu ficar doente? Como vai ser? Ah, meu Deus, e se eu perder um emprego? Como vai ser? Ah, meu Deus, e se a morte chegar? Como vai ser? Vai acontecer momentos bons e momentos ruins na minha e na sua vida. E se a gente não aprender com essas lições, infelizmente a gente vai vivê-las, revivê-las novamente. A gente precisa aprender com as experiências. E é interessante que quando o anjo diz isso para Maria, quando a gente vai vendo, não temas, a pessoa que recebe Jesus tem um presente de paz. A gente sente paz na alma, a gente sabe que vai acontecer. Eu não canso de dizer que quando Deus nos desafiou vir para João Pessoa, nós não sabíamos de nada, mas a gente veio, e Deus vai nos surpreendendo a cada dia, a cada mês, a cada momento.
quando a gente caminha com Jesus, a gente ganha um presente de paz. Essa é a primeira lição que eu tenho. Maria viveu isso e ela disse: olha, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, Deus. E ela gerou o Salvador, Jesus Cristo. Segunda lição, ainda a parte B do versículo 10 e o versículo 11, é a lição de Jesus, um presente de salvação. O anjo lhe disse: não temas, porque vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Notícias boas. Imagina você receber uma notícia que você, puxa vida, eu já tinha até desistido, eu já nem estava esperando, e a notícia veio. Imagina você talvez esperando cura de uma enfermidade, e ela chega. Imagine uma dívida que você tinha grande, impagável, e você consegue quitá-la. A notícia aqui é que Deus está trazendo boa notícia para mim e para você, dizendo: olha, há esperança para você. Essa é a boa notícia, há esperança. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Lamentações 3:21, diz: quero trazer memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos sempre estar lembrando que Jesus é a nossa esperança. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não mente. Deus vai gerando em nós esperança. Quando a gente se arrepende de algo que a gente fez, quando a gente começa a olhar para Ele, a gente começa a ter esperança. Está ruim? Vai melhorar. A coisa está complicada? Vai ficar mais fácil. Eu conheço tantas pessoas que falavam: pastor, isso é impossível. Eu falei: nada é impossível para Deus. Lucas 1:37 diz isso. Nada é impossível para Deus. E foi orando. Cansei de ver pessoas que tinham dívidas impagáveis. Aí você vai dizer assim: foi um milagre, o dinheiro veio parar na frente? Não. A pessoa também, ela foi fazendo hora extra, ela se dedicou, ela recebeu promoção, ela foi ajustando, alinhando a sua vida com Deus. Deus foi abrindo portas e ela foi pagando, e ela foi pagando. E quando viu, falou assim: pastor, o senhor não acredita? Eu falei: claro que acredito, conta a bênção. Falou assim: Deus abriu portas, fui promovido, ganhei mais e estou pagando a minha dívida. Lembro muito bem de um casal, ela dentista, ele da TI, eles foram fiadores, o Newton e a Ivone, foram fiadores. Infelizmente a conta bateu para eles. Eles ficaram 3 anos pagando uma conta que não era deles, mas para manter o nome limpo, eles assim fizeram. E eu lembro muito bem que no dia que terminou, eles me chamaram, eles queriam mostrar uma mensagem no YouTube que falou o coração deles, compraram pizza, tinham um presente para dar, eles queriam fazer tudo ao mesmo tempo, e eles diziam assim: tudo isso é para dizer que se não fosse a oração e a perseverança, nós não teríamos pago os 3 anos de dívida. E a vida dele mudou. Até hoje eles dizem assim: eu não entendo porque aquilo aconteceu conosco, mas entendemos que aquilo produziu em nós foco e persistência, e Deus nos fortaleceu. Boas novas, Deus tem boas novas de esperança, mas também vai dizendo aqui, nesse versículo 11, 3 títulos dados a Jesus. É interessante que na América Latina, o pessoal leva muito a sério, dá muito valor quando você tem um bacharelato, um mestrado e um doutorado. No Brasil nem tanto, mas fora considera, valoriza muito mais. E aqui tem um título dado a Jesus como Salvador, como libertador. Libertar de nós mesmos. Às vezes eu e você não queremos ser vistos como nós somos, porque a gente pensa: o que o outro vai pensar quando souber que eu sou assim? Mas eu quero dizer para você que eu e você somos farinha do mesmo saco. A única coisa que distingue uma pessoa da outra é justamente a cruz de Cristo. É a única diferença. Eu lembro muito bem que Moody, um evangelista, estava andando pela cidade com um líder,
na cidade de Chicago, Estados Unidos, e passaram por um mendigo, à rua, caído, provavelmente por causa da bebida, já tombado ali. E o líder estava do lado do Moody, continuou andando, e ele dizendo para si, ainda bem que eu não estou como aquele moribundo. E olhou para trás, não viu Moody. Moody estava de joelho, orando por aquele homem caído. E Moody disse assim para o seu líder, a única diferença dele para nós, é que nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Eu e você, somos muito mal, perversos, pelo pensamento, pela fala, pelo desejo do coração. Nós praticamos, às vezes, escondidos dos homens, mas à vista de Deus, o que fazemos? E eu quero dizer que nada foge ao olhar de Deus. Deus vê tudo. E chegará o dia da prestação de contas. É interessante que esse Salvador, esse libertador, ele veio para mim e para você. Esse é o primeiro título, Salvador ou Libertador. O segundo, ungido, Filho de Deus. É uma promessa. Desde Gênesis 3,15, quando o homem e a mulher decidiram, escolheram errar, houve uma promessa, que haveria de nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E é Jesus. Esse que nós estamos celebrando, nasceu. Ele é ungido de Deus. Ele é aquele que tem a vitória em todo o tempo, em todo lugar, apesar de qualquer circunstância. Terceiro título, Senhor ou Soberano. Aquele que todo mundo o vê e o respeita. Para a gente entender um pouquinho melhor, em 1953, 10 de junho de 1953, a rainha Elizabeth, na Inglaterra, ela foi empossada como rainha. E naquela época, naquele momento, no contexto da Inglaterra, quando uma rainha assume o poder, ali, literalmente, categoricamente, é como se ela tivesse conectado um telefone vermelho com Deus. Esse é o conceito da Inglaterra em 1953. E quando a rainha Elizabeth passava, os mordomos paravam, se afastavam, reverenciavam, se curvavam. Mas nós estamos celebrando Jesus, que é muito maior que a rainha Elizabeth. Nós estamos celebrando um Jesus, que a Bíblia diz, que nós cantamos aqui, que vai chegar um dia, e com certeza acontecerá, que todo olho o verá. Ontem, estávamos no meu pai, tem 94 anos, mora em Recife, em janeiro vai fazer 95 anos, e ele estava falante, ele estava ouvindo tudo, e ele perguntou isso, em um determinado momento eu fui falando, pai, haverá um dia, em que quando Jesus voltar, pela segunda vez, todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, crendo ou não, aceitando ou não, todo olho verá. E é impressionante que Jesus é o maior presente na nossa vida. Jesus é chamado de Salvador, queridos, porque se nós precisássemos, por exemplo, de informação, Deus teria enviado um educador. Se nós precisássemos de tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se nós tivéssemos necessidade maior de dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se nós tivéssemos necessidade maior de um prazer, Deus teria enviado um artista. Se nós tivéssemos necessidade maior de militar, Deus teria enviado um soldado. Se a maior necessidade na nossa vida fosse justiça, Deus teria enviado um juiz. Porém, a nossa maior necessidade é de redenção e de perdão. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é teu Salvador, é Senhor da sua vida. Você, antes de tomar uma decisão, você pergunta para Deus, Deus, isso aqui vai glorificar o teu nome, é isso que o Senhor deseja que eu faça. O que está impedindo você hoje de conhecer, de ter uma experiência com Deus? Você não precisa falar nada para mim, não vou fazer nenhum apelo, mas eu quero te aconselhar,
como um amigo do seu coração. Busca a Deus. Se Ele não nascer a sua vida, no seu coração, talvez a solidão, o sofrimento será maior do que a esperança que Ele tem para dar para você e para mim. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, está no versículo 12, Jesus um presente que dá direção. Jesus é um presente que dá paz, Jesus é um presente que dá salvação, mas Jesus também é um presente que dá direção. Versículo 12 diz: isto vos servirá de sinal. Vós encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. É impressionante que quem anda com Jesus tem direção. Nunca anda sozinho, nunca anda perdido. E olha, quantas vezes, muitas vezes, eu tinha que tomar decisões e não sabia o que fazer ou o que falar. Que escolha tomar e não tinha dúvida. Ajoelhava e pedia: Deus, se o Senhor não der direção, eu vou estar perdido. Se o Senhor não mostrar o caminho, eu vou ter que tomar uma decisão e provavelmente vai ser errada, porque eu vou tomar com os olhos, com a mente humana e não tendo direção da parte do Senhor. E incrivelmente, Deus sempre dava uma direção. Deus dava sempre um caminho. Quando a gente espera, quando a gente se submete, quando a gente busca, Jesus, um presente que dá direção. É impressionante, toda pessoa que recebe Jesus tem um presente e ganha direção na sua vida. Você se sente perdido ou perdida? A minha sugestão é: busca o Senhor. Quarta e última coisa que eu aprendo nesse texto aqui, versículos 13 e 14, Jesus um presente gigante. Versículo 13 diz: de repente, e essa expressão para mim, de repente, é maravilhosa. De repente, ou seja, do nada, apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. De repente, em dezembro de 2023, eu tive o privilégio de estar em Jerusalém, em um dos montes em que uma linha de estudos diz que Jesus vai vir justamente ali, no Monte das Oliveiras. E é incrível quando você está olhando o Monte das Oliveiras. Tem todo um contexto histórico, mas eu quero me deter na palavra de repente. Quando a gente ouve, quando a gente crê, quando a gente busca e obedece, de repente, quando você menos espera, quando você tem menos noção, de repente acontece. Se você olhar o de repente do Senhor, quando Paulo e Silas estavam em Atos 16, eles estavam na cadeia, eles estavam presos por pregar o Evangelho, e eles foram chicoteados demasiadamente, e o texto diz que por volta da meia-noite, meia-noite eu e você estaríamos dormindo, mas eles estavam orando, adorando ao Senhor, e os presos ouviam, eles estavam testemunhando. O que leva alguém meia-noite, depois de levar uma surra, ser preso justamente, adorar a Deus? Humanamente falando, isso é loucura. Mas o texto diz que de repente, todas as portas das cadeias se abriram. De repente, nenhum preso fugiu. Preso já foge com a cadeia fechada, imagina aberta. E aí, o carcereiro já ia tirar a vida, porque falou: todo mundo fugiu, e se não fugiu vão me matar, então eu vou me matar. E Paulo diz: não te faças mal, porque todos nós estamos aqui. De repente, quando você menos espera, andando no caminho do Senhor, a palavra vem, pega você, convence o seu coração, a sua mente. É impressionante quando a gente olha esse texto, os anjos aqui estavam louvando a Cristo. Louvor a Deus e paz aos homens. Por que paz aos homens? Porque Roma, naquele momento, era o que havia trazido paz de guerra. Não havia guerra sobre o Império Romano nesse período, mas Jesus não veio para parar a guerra
física, ele veio para trazer paz na alma, para mim e para você, paz interior. Versículo João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz do Senhor Jesus é diferente. Você não consegue explicar, porque extrapola a razão do pensamento humano. Você pode estar numa guerra, numa disputa, mas o Senhor traz paz ao seu coração. É algo extraordinário. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: por nada vos inquieteis, ou algumas versões diz, não andeis ansiosos por nada, mas que vossas petições ou orações sejam apresentadas diante de Deus, mediante oração, súplica e ações de graça. A resposta, a cura para a ansiedade, oração. Você vai buscando, Deus, qual é a tua vontade, qual é a tua direção, o que eu devo fazer. Talvez em alguns momentos Deus vai dizer assim: espera, para mim é difícil, eu sou dinâmico, eu quero realizar, eu quero fazer, eu quero decidir, e Deus muitas vezes vai me ensinando: Djalma, espera. E às vezes eu espero assim, picudo, e aí eu vou vendo que esperar foi a melhor decisão que eu poderia ter. Às vezes Deus vai dizer assim: vai para a direita, quando eu quero ir para a esquerda. Senhor, por aqui é melhor. Deus, deixa eu te ensinar, aqui é melhor. E Deus está dizendo: não, eu consigo enxergar lá na frente, melhor é você vindo para o lado direito, nessa direção. Sabe, quando a gente vai aprendendo isso, a esperar no Senhor, a depender do Senhor, faz toda a diferença. Quem tem experiência com Jesus, consegue falar, compartilhar, porque a gente aprendeu que com Jesus, a gente ganha paz, a gente ganha salvação, a gente ganha direção, mas a gente vai também aprendendo em Cristo Jesus, que é algo gritante na nossa vida. Alguns meses na Espanha, esse ano, uma senhora foi até o topo de um apartamento, não muito alto, mas o suficiente para ela pular de lá e morrer. E ela se aproximou da beira do prédio. Algumas outras pessoas do prédio vizinho, vendo-a, começou a gritar: Jesus te ama. Outra em outro apartamento dizia: olha, não, Jesus não desiste de você. Pessoas lá embaixo começaram a olhar e diziam: Jesus te ama, ninguém ama mais do que você. E várias pessoas começaram a gritar: Jesus te ama, Deus não desiste de você. E depois de alguns momentos de muita tensão, aquela mulher começou a dar passos para trás, e ela foi acolhida por várias senhoras ali, isso na Espanha, na cidade de Sevilha, e foi sendo acompanhada, que Jesus é esse que me ama quando a minha vida parece não ter sentido. E aquela mulher, ela deu testemunho, ela está frequentando a igreja de Huelva, na cidade de Huelva, a 1 hora ao sul de Sevilha, numa igreja que tivemos o privilégio de começar há mais ou menos 15 anos atrás, do zero, e hoje tem 120 espanhóis. Pastor Osvaldo, que é o pastor ali, ele estava compartilhando o testemunho desta mulher. Jesus é aquele que faz a nossa alma gritar bem forte: Jesus é o presente constante na nossa vida. Toda pessoa que recebe a Jesus tem presente de paz, tem presente de salvação, tem presente de direção e tem presente que é gritante. Porque deixar tudo por causa de Jesus é a melhor escolha que eu e você podemos fazer na nossa vida. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força.
Não há ninguém que nos ame tanto quanto o Senhor. Não há ninguém que invista tanto na nossa vida como o Senhor. Não há ninguém que nos perdoe tantas vezes como o Senhor. Não há ninguém que invista tanto na nossa vida como o Senhor. Obrigado, Deus. O Senhor sendo Deus poderoso, o Senhor decidiu, baseado num amor celestial, a se limitar vindo como um bebê, como o Theo que está aqui no nosso meio hoje, pequenino, que nasceu do ventre de Maria, uma mulher, uma adolescente, que submeteu à tua vontade. Ele não foi recebido com flores, tapete vermelho, foi numa manjedoura. Porque o mais importante não é o que a gente tem, é a presença de Jesus. Não é o conhecimento que a gente adquiriu, é o meu relacionamento com Jesus. O Senhor nasceu pequenino para mostrar ao mundo que o mesmo Senhor, sendo Deus, quis passar por todas as fases que um ser humano passa, para mostrar que é possível servir ao propósito de Deus em cada momento da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque talvez alguns estão no meio da escuridão, perdidos, e o Senhor traz luz e direção. Talvez alguns no emaranhado de emoções, decepções, frustrações da vida, há um grito desesperador da alma, mas o Senhor nessa noite é um presente de paz. Traz paz para o nosso coração, traz paz para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que está conectado conosco, que está aqui presencial, e mostra que o Senhor dá paz, salvação, direção, e é algo gritante, porque a gente vai querer compartilhar com outros o teu grande amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o maior presente no tempo presente que nós estamos vivendo. E obrigado que, embora sendo de graça abriu o coração, o Senhor pagou o maior preço numa cruz por amor a nós. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos convence, é o Senhor que trabalha em nós, e nós somos tão gratos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.